Bom, Davi Lapujade, na esteira de Deleuze e sobretudo de Beckett, definiu um corpo da maneira a mais coloquial e lapidar possível. O que é um corpo? Aquilo, como dizem os franceses, que não peut plus, que não aguenta mais. O corpo é aquele ou aquilo que não aguenta mais. O que é que um corpo não aguenta mais? Tudo aquilo que o coage por fora e por dentro. A coação exterior do corpo, desde tempos imemoriais, foi descrita por Nietzsche em páginas admiráveis em A Genealogia da Moral. É o civilizatório adestramento progressivo do bicho-homem, a ferro e fogo, que resultou na forma homem que conhecemos hoje. Na mesma linhagem, muitos anos depois, Foucault descreveu a modelagem do corpo moderno, sua docilização através das tecnologias disciplinares que, desde a Revolução Industrial, otimizaram as forças do homem. Pois bem, o corpo não aguenta mais precisamente o adestramento e a disciplina. Com isto, ele também não aguenta mais o sistema de martírio e narcose que o cristianismo primeiro e a medicina em seguida elaboraram para lidar com a dor, um na sequência e no rastro do outro. Culpabilização primeiro, patologização em seguida do sofrimento, insensibilização e negação do corpo. Diante disso, seria preciso retomar o corpo naquilo que lhe é mais próprio, sua dor no encontro com a exterioridade, sua condição de corpo afetado pelas forças do mundo. Como nota uma intérprete de Nietzsche, num notável estudo sobre ele, para Nietzsche, todo sujeito vivo é primeiramente um sujeito afetado, um corpo que sofre de suas afecções, de seus encontros, da alteridade que o atinge, da multidão de estímulos e excitações que cabe a esse corpo selecionar, evitar, escolher, acolher. Para continuar a ser afetado, mais e melhor, o sujeito afetado precisaria ficar atento às excitações que o afetam e filtrá-las, rejeitando aquelas que ameaçam sua vida. A aptidão de um ser vivo de permanecer aberto à alteridade, ao estrangeiro, ao novo, depende também de sua capacidade em evitar a violência que o destruiria. Nessa linha, também Deleuze insiste: um corpo não cessa de ser submetido aos encontros com a luz, o oxigênio, os alimentos, os sons e as palavras cortantes. Um corpo é primeiramente encontro com outros corpos. Mas como poderia o corpo proteger-se das grandes feridas para acolher as feridas mais sutis? Ou como diz Nietzsche em Ecce Homo, usar da autodefesa para preservar as mãos abertas? Como tem ele a força de estar à altura de sua fraqueza, ao invés de permanecer na fraqueza, de cultivar apenas a força? É assim que Davi Lapujade define esse paradoxo. Como estar à altura do protoplasma ou do embrião, estar à altura de seu cansaço, ao invés de ultrapassá-lo num endurecimento voluntarista, ou seja, estar à altura do corpo sem órgãos, embrião ou larva. Assim, o corpo é sinônimo de uma certa impotência, como se fosse preciso destituí-lo do agente, da atividade,
da organização, como em Beckett. E é dessa impotência que ele agora extrai uma potência superior, liberada da forma, do ato, do agente, até mesmo da postura, deixando entrever no corpo uma força de resistir face ao sofrimento. Ou seja, ao defender-se das feridas mais grosseiras, ele se abre para acolher a variedade das afecções sutis e, concomitantemente, torna-se ativo a partir de seu sofrimento primário, de sua sensibilidade elementar, das dores e ferimentos e afetações originárias. Ou seja, torna-se ativo a partir dessa passividade constitutiva, sem negá-la, sem denegá-la. Seria maneira, talvez, de realizar o que Peter Sloterdijk chamou de uma outra ecologia da dor e do prazer. Ao contrapor-se ao silenciamento do corpo e do sofrimento, proposto pela metafísica ocidental desde o seu início, na sua versão filosófica, religiosa ou médica, assistiríamos desde Nietzsche à emergência de uma outra economia da dor, isto é, uma relação outra com a physis e com o pathos, uma relação livre da utopia asséptica de um porvir indolor e imaterial. A dor reinserida na imanência de uma vida que não precisa ser redimida, de modo que se realiza aí o ato de suportar o insuportável. Essa frase última é do Peter Sloterdijk. Mas tudo isso não pode ser pensado abstratamente. Num livro intitulado Rêver sur le Troisième Reich, Sonhar sobre o Terceiro Reich, Charlotte Beradt, que foi amiga de Hannah Arendt, recolheu minuciosamente sonhos de 300 alemães comuns entre 1933 e 1939. Para Charlotte, essa matéria impalpável era como um sismógrafo. Claro, enquanto ela transcrevia os sonhos, ela mudava os nomes que representassem algum perigo, caso ela fosse presa. Partido virou família. Hitler tornou-se tio João. Ser preso era pegar uma gripe. Mas vários sonhavam apenas com o seguinte: é proibido sonhar e, no entanto, estou sonhando. Sonhar com a proibição, mas no ato mesmo do sonho, transgredi-la. Já era uma forma de resistência. Um dirigente político havia anunciado, logo no início do regime: a única pessoa na Alemanha que ainda tem uma vida privada é aquela que dorme. Mas a sequência dos acontecimentos viria mostrar que nenhuma parcela de vida estava a salvo, nem a do sonho. Charlotte Beradt insistiu no seguinte: os sonhos das pessoas comuns deixavam entrever mecanismos que se instalavam cotidianamente na vida de milhões de pessoas. Mecanismos estes, porém, que ainda não eram totalmente visíveis. Mesmo campos de concentração surgem nos sonhos muito antes de que fossem construídos. É apenas o início do terror, mas justamente é o momento em que essa intimidação cotidiana já vem de toda parte e vai tomando a totalidade do espaço psíquico. Como no sonho de um médico que de repente vê desaparecerem as paredes de sua casa e ouve os alto-falantes anunciarem o decreto que proíbe a construção de paredes. É um mundo sem paredes, sem exterioridade. É toda uma nova topologia que se instala. Não há dentro nem fora, não há exílio,
Não há interior que garantisse algum refúgio, como se as casas se escancarassem a todos os ventos, como se as divisórias e muros caíssem e um vento mortal varresse todos os escombros. É o mais cotidiano que bascula numa feroz desrazão, sem que nos relatos pareça haver nada de anormal. É a lógica assinalada por Hannah Arendt para um regime totalitário. Ninguém deveria espantar-se com as desventuras de um homem sistematicamente excluído ou banido do mundo. Pensemos no sonho do advogado judeu que, diante de um banco de praça que lhe está interditado, se senta sobre uma lata de lixo e pendura sobre si um cartaz que diz: se necessário, cedo lugar aos papéis. É Beckett puro. Mas o historiador vê nesses sonhos um alerta, a premonição política, o prognóstico que antecipava o que naquele momento ainda parecia inverossímil, precisando, portanto, enunciar-se na linguagem da sobriedade, onde o espantoso é despojado de espanto, ou como em Kafka, onde o mais espantoso é que o espantoso não espanta mais ninguém. É a solução, entre aspas, realista, seja ela defensiva ou cômica, diante do absurdo. É a descrição neutra, quase displicente, sem patos. Tal contraste entre o tom da descrição e o seu conteúdo só nos dá ainda mais fortemente a medida da desmedida aí em jogo, se assim podemos nos expressar. No início dos anos... Eu preciso de um pouquinho de água. Pega aí, cadê a frase? Pega aí. No início dos anos 80, 1980, ainda na prisão, Tony Negri expôs as circunstâncias em que se viu impelido a debruçar-se sobre o livro de Jó, no rastro de uma derrota política cujo sentido ainda não aparecia claramente a ele. E ele se refere precisamente a esse componente crucial em toda a trama de Jó, a incomensurabilidade da dor e a sua desmedida. Ora, oriundo de uma tradição marxista calcada na medida, por que começar pela desmedida, pergunta-se Tony Negri? Pois justamente cabe pôr em xeque a medida do trabalho, a medida da razão de Estado. É porque estamos na crise da medida, diz ele. Foi somente em 68 que percebi, maravilhado, que uma grande mutação da fortuna do homem e do destino era possível, e poderia, sim, abalar qualquer medida do mundo. Perguntei-me em seguida se essa percepção tão aguda da crise da medida e das leis que a estruturam não foi capaz de abalar minha razão a ponto de levar-me, com alguns amigos, ao enfrentamento revolucionário contra o Estado. A história acabou mal, eu estava na prisão. E, no entanto, houve algo de sólido e verdadeiro em nossa rebelião. Portanto, quando respondo à questão sobre por que nos rebelamos, digo que o que estava em jogo na época era a razão ou a medida. A mutação do trabalho, que estava na base da derrota do movimento operário e da degradação de seus partidos, baseava-se na ruína da medida de valor. Sem uma medida de valor, o socialismo tornava-se impossível, mas o capitalismo também. Era preciso criar algo novo. A ruína das leis da medida era algo que abalava o mundo em profundidade. Jó foi leal a todas as medidas que regulavam o mundo regido por Deus. Os operários foram leais
a todas as medidas que regulavam o mundo regido pelo capital. Mas agora a medida explodiu. Jó protestava contra a medida e sofria a dor da incomensurabilidade da vida. Mas agora a medida foi pelos ares. O que tudo isso tem a ver com minha ânsia de libertação? Pergunta Negri. Tem a ver com uma pequena, simples, mas profunda razão. Valia também para mim, assim como para o movimento operário, a experiência vivida por Jó, ou seja, a dor da incomensurabilidade e a consequente descoberta de que só a paixão da criação poderia responder à derrocada da medida. Lá onde as velhas medidas caíram, era preciso criar novas medidas. E a partir daí, a paixão residia inteiramente na capacidade de mover-se com alegria para além da medida. É um parágrafo, fim da citação. É um parágrafo que faz inteiramente jus ao livro de Jó, em que se inspira, estendendo uma ponte entre a paisagem bíblica e a nossa mais viva atualidade. Pois Jó é o sem medida, é o desmedido, o indomável, aquele que contesta as razões do poder, aquele que suspeita do poder da razão, aquele que sente em torno de si que a tragédia não pode ser dominada, já que ela domina todas as perspectivas. Jó é aquele que vive na carne o fato de que a medida voou pelos ares, que a medida que regula nossa vida é desmedida, caduca, mortífera. A dor ontológica, em boa lógica negriana, segue-se a recusa ontológica. É onde começa a aventura épica da liberação. Como nota Negri, eu cito, a realidade de nossa miséria é aquela de Jó. As perguntas e as respostas que fazemos ao mundo são as mesmas de Jó. Com o mesmo desespero, as mesmas blasfêmias, nós nos exprimimos. Conhecemos a riqueza e esperança. Tentamos Deus com a razão. Nos restam agora o pó e a desrazão. Poderemos nós também guiar a nossa miséria através de uma análise do ser e da dor, e a partir dessa profundidade ontológica, remontar a uma teoria da ação, ou melhor, a uma prática de reconstrução do mundo? Até onde? Até quando? Pergunta ele. O combate entre Deus e Jó, entre o mestre e o escravo, não é pelo reconhecimento. E desde o início, a dissimetria entre o capital e o trabalho é abissal e ela é impreenchível. Não pode haver dialética nem superação. A Jó só cabe partir da materialidade da dor para enfrentar a híbris divina. Embora Deus tente provar que o caos é cosmos, que a injustiça é justiça, que a desmedida é medida, reiterando assim o seu poderio infinito, Jó não pode aceitar a transformação do terror em cosmogonia. Daí todo o processo através do qual ele transfigura a dor, recusa o juiz, denuncia os valores e se recria. Já que não há juiz, é preciso inventar uma outra justiça. Já que não há mais valores confiáveis, é preciso criá-las a partir de um elemento mais terreno. É indispensável, pois, romper com a pretensa racionalidade do mundo, com as medidas que o regulam ou que apenas encobrem a desmedida de sua violência. É preciso, em suma, subtrair a potência humana ao poder, seja ele divino ou não, e encontrar um outro fundamento ontológico que se faça
acontecimento. Se o trabalho antes era medida, se ele mesmo era mensurável pelo poder, se seu valor era mensurável pelo tempo concebido como medida, tudo muda quando o trabalho se libera da régua do tempo, da medida do poder, tornando-se valor sem medida, potência pura, expansão ilimitada, quando ele se reconquista como inteligência, como carne, como corpo. É o único ponto de partida possível para a criação de outros valores. Um Nietzscheano, um Tardiano ou um Deleuziano talvez remetessem a criação de valores a uma instância outra que não o trabalho, diferentemente de Negri. O que importa, apesar desse postulado granítico negriano, é que doravante a aventura já não pode ser linear. É um work in progress, observa Negri, pragmática e experimental, seguindo os ritmos e a disritmia da criação. Livre do mestre e de sua teodiceia, a criação de valores já não se submete a medidas extrínsecas, mas abre, a partir de sua própria desmedida, um outro tempo. Já não há, a partir daí, Jó resignado, Jó paciente, mas ao contrário, uma nova impaciência, em que, a partir de sua dor, uma nova comunidade se anuncia. Pois a dor nunca é individual. Ao contrário, diz Negri, é uma chave que abre a porta da comunidade. Todos os grandes sujeitos coletivos são formados pela dor, pelo menos aqueles que lutam contra a exploração do tempo da vida por parte do poder, aqueles que descobriram o tempo de novo como potência, como recusa do trabalho explorado e dos ordenamentos que se instauram com base na exploração. A dor é o fundamento democrático da sociedade política, na mesma medida em que o medo é o seu fundamento ditatorial, autoritário, arremata o autor. Impossível deixar de apreciar a beleza do tom e a dimensão extemporânea que percorre esses textos e os faz chegarem a nós e a nossa mais candente atualidade. No prefácio à edição brasileira, redigido em 2002, 20 anos depois de feito o livro, Negri confessa o que representou a escrita dessa obra em sua trajetória. Diante do tema do fim das grandes narrativas nos anos 80 e de certa complacência com a falta de medida, numa flagrante debilidade do pensamento, o desafio que se apresentava a ele era precisamente o de reencontrar a desmedida no interior de uma grande narrativa dramática, relançando uma espécie de cosmogonia. Não se pode negar que a obra cumpre tal ambição. Claro, diferente foi a direção tomada por Deleuze e Guattari quase no mesmo ano, por exemplo. No sistema aberto que eles não cessaram de relançar, com todas suas engenhocas teóricas, as mais estapafúrdias, e naquele momento ainda pouco inteligíveis. Porém, Negri tinha uma queixa específica. Eu cito: diz ele, sempre que jornalistas ou companheiros vêm me entrevistar ou discutir comigo, percebo neles a ilusão de conseguirem obter de mim palavras de potência e de esperança. Desculpem-me, mas de fato não me sinto como uma espécie de sacerdote espinosista que pode exprimir retóricas de alegria e de superabundância. Fim da citação. Não nos estranha que o efeito do seu discurso por vezes seja este, pois grandes narrativas geram grandes esperanças. Mas não era justamente esse, ainda que paradoxalmente,
um dos objetivos inconfessáveis do livro sobre Jó, no momento de perplexidade? Não foi também o que os livros subsequentes tentaram? Claro, Negri tem a resposta na ponta da língua e na ponta da caneta. A responsabilidade por tal expectativa, dirigida a um sacerdote, deve ser imputada àqueles que querem ser confortados. E não se trata de confortar ninguém, mas de fazer outra coisa. Ele insiste em bom espinosano: não há palavras de esperança. Não existe a possibilidade de imaginar um novo sol que nasce no horizonte. Não há como lançar passarelas sobre o abismo. E o abismo a que ele se refere é entre duas épocas que ele identifica como sendo o moderno e o pós-moderno. Claro, essa não é a última palavra do pensador, mas esse ritornello dói muito, que poderia encontrar um equivalente na ideia de Foucault sobre o intolerável, parece necessário para evitar que se salte e que se elida o problema da dor, que se ancore a resistência num plano outro que não o do corpo, da carne, da vida, por exemplo, numa promissora utopia de um mundo outro e reluzente. Toda utopia, diz o autor, é de fato uma traição. Só existe isso, ele quer dizer, este mundo no qual estamos. E é de dentro dessa condição material que devemos, queremos, desejamos nos liberar. Mas como? Assumindo o contexto por aquilo que ele é, apropriando-se dele. Ou seja, para usar metáforas próximas à sua experiência pessoal. Por um lado, detectando a prisão global em que nos encontramos, apreendendo-a como jaula destrutiva, mas por outro, transformando-a por dentro, metamorfoseando a nós mesmos, tornando-nos quimeras e monstros, libertando-nos de todas as subjetivações que dela provêm. Quando caiu na minha mão um livro sobre os sonhos do Terceiro Reich, foi grande o meu espanto ao ver que os alemães sonhavam não com aquilo que pudessem desejar, pelo menos a nível coletivo, mas com aquilo que lentamente se ia instalando entre eles: o terror cotidiano, a maquinária de sujeição, o descarte, a desmedida se travestindo de medida. Por uma associação que eu não consigo explicar, precisei do livro do Negri, onde se dá precisamente essa passagem da fenomenologia da dor, ainda mais quando inexplicável e injustificável na sua incomensurabilidade, a uma ontologia histórica e, sobretudo, a uma assunção ética e política dessa desmedida. É o que dá também o caráter desmedido do próprio pensamento, quando confrontado à desmedida absoluta dos acontecimentos. É possível que estejamos num momento assim, onde voam pelo ar muitas medidas do valor do trabalho, do tempo, do sujeito, do Estado, da governança global, do controle da vida, etc. E vem à tona, por toda parte, a desmedida dessa medida do poder, ou do que outros chamam de biopoder. A desmedida também das novas dores que requerem de nós outra coisa para a qual ainda não temos nomes adequados e que as revoltas e insurreições do presente deixam apenas entrever a seu modo.